Boa tarde, graça e paz a todos os irmãos. Hoje eu quero estar falando, irmãos, sobre um tema bem peculiar, que tem sido até mesmo ensinado e falado em vários lugares aí, tem ensinado essa crendice, essa grande heresia. Quem disse que Jesus já veio? Há uma crença, e nessa crença eles acreditam que o arrebatamento já aconteceu, que Jesus já veio. Imagine que loucura, que perigo, né? Eu quero que você que tem a sua Bíblia acompanhe esse estudo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 16 ao 18. É uma das, entre as 13 epístolas de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, é uma das epístolas pastorais do apóstolo Paulo. Então, o endereço é segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 16 ao versículo número 18. Diz assim: mas evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. A palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Hermineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Olha que interessante, né? Hermineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverter a fé de alguns. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, seu filho na fé, procura adverti-lo acerca de uma heresia gritante que estava se instalando no seio da igreja, no primeiro século da nossa era, o que já estava causando prejuízo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele estava denunciando a heresia propagada por Hermineu e Fileto, conhecida como preterismo. Marque bem esse nome, preterismo. Como seu próprio nome já diz, ela consiste na negação da ressurreição dos mortos com um corpo glorificado, por ocasião da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. Para esses tais preteristas, Jesus já voltou, ressuscitou os mortos, transformou os vivos e levou-os para o céu. Então veja que interessante. Para os preteristas, Jesus já voltou, ressuscitou os mortos, transformou os vivos e os levou para o céu. Olha que heresia, né, irmãos? Terrível, né? Agora, Paulo alerta Timóteo que alguns da igreja foram pervertidos por essa heresia de perdição, o qual deveria ser combatida, destruída. Nós vemos aí falsos ensinamentos que não devem ser tolerados, como disse o apóstolo Paulo, que deveria ser combatida, deveria ser destruída, essa heresia de perdição. Mas como diz um provérbio, né?
nesse mundo nada se cria, tudo se copia. É interessante, né? Como diz o velho provérbio, como diz esse provérbio, nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Eu estava lendo um livro de um cidadão, de um irmão na fé, e esse irmão, ele bate de pé junto, dizendo que tudo ali que ele escreveu é Deus que deu para ele. Quanta mentira, né, irmãos? Uma arrogância, muita mentira nisso tudo, né? Porque você começa a ler, aí você vê que muitas coisas que o cidadão escreveu tá tudo nos livros do Ellen Goldwhite, né? Nas doutrinas, que Ellen White escreveu mais de 100 mil páginas de livro, né? Ela era uma metodista, muito estudiosa. Ela escreveu 100 mil páginas de livro. Aí o irmão batendo no peito, dizendo que aquilo ali, que tudo que ele escreveu provinha da sua própria mente, fruto da sua própria imaginação, revelações que nem Paulo, nem um dos discípulos tiveram, mas ele teve. Isso aí é muita meninice, muita criancice, muita soberba. Mas a gente não é bobo, né? A gente lê muitas biografias. Eu sou um leitor voraz das escrituras e de biografias teológicas. Ellen White escreveu por volta de 1800, e, se eu não me engano, 844, e vai assim por diante, né? Mas ela é do século XVIII, né? Eu não me recordo bem a data certinha, mas ela é do século XVIII. Aí alguém copiar as suas doutrinas, seus ensinamentos, e dizer que é tudo fruto da sua própria imaginação, sua própria inspiração. Pode até usar algum raciocínio teológico, alguma coisa trazer das escrituras, mas dizer que tudo que a pessoa escreveu é dela mesma é muita covardia, né? Eu sou escritor de livros, de apostilas, e todos os livros e as apostilas que vocês lerem, as biografias minhas, vocês vão ver coisas que são realmente coisas que eu mesmo escrevi, por inspiração, pesquisa, estudo, e tem coisas que foram copiadas de outros livros. Por isso que todo livro que você lê, no final, tem a fonte bibliográfica. E alguns livros que eu já li, a pessoa nem põe a fonte bibliográfica. Isso é perigoso. Pode até ser cancelado um livro assim, né? Mas um beijo na alma para essas pessoas. A gente não tem nada a ver com a vida dessas pessoas. Isso aí não foi um e outro livro que eu li, eu já li vários livros. E essas pessoas com essa mesma jactância. O que é jactância? Orgulho, soberba, autossuficiência. Mas vamos voltar ao nosso assunto. Bonito o meu anel, né, irmãos? Eu tenho para vender. Eu dou aula de teologia. Na formação dos meus alunos, eu tenho anéis de teologia para vender. E esse é muito bonito. Eu tenho vários modelos, tá? Mas como diz o velho provérbio, nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Em nossos dias tem surgido os neopreteristas, semelhantes àqueles disseminando as mesmas heresias, negando a vinda de Jesus, afirmando que ele já veio e que todas as profecias alusivas à vinda já tiveram seu total cumprimento por ocasião da destruição de Jerusalém pelo general Tito. Só um minutinho, meus amados. Já volto no estudo aí. Oi? Oi? Que, mãe?
fazendo gravação agora. Então é interessante, desculpa aí, tive que dar uma saidinha, eu não avisei meus familiares que eu estou fazendo gravação. É interessante que enquanto Pedro denunciava que havia alguns que duvidavam que Cristo voltaria para buscar a sua igreja, por conta de entenderem que ele estava demorando, os preteristas negavam a sua vinda por entenderem que ele na verdade já voltou. Há um preterista que chega mesmo a afirmar que o livro do Apocalipse é uma página velha. Olha que absurdo, que covardia, né? Há um preterista que chega mesmo a afirmar que o livro do Apocalipse é uma página velha. Como Satanás cega, né? A mente, o entendimento das pessoas, né, irmãos? Mas vale ressaltar que o apóstolo Paulo afirma que todas as letras que esse falso ensino roerá como gangrena. Marque bem isso na sua Bíblia, a palavra gangrena. Mas vale ressaltar que o apóstolo Paulo afirma que todas as letras que esse falso ensino... Deixa eu só abaixar um pouquinho o fundo musical aqui. Aqui é tudo ao vivo, tá, irmãos? Vamos lá, voltar de volta. Mas vale ressaltar que o apóstolo Paulo afirma com todas as letras que esse falso ensino roerá como gangrena, ou seja, como uma ferida aberta que nunca se fecha, e a médio e longo prazo vai roendo a perna da pessoa. De acordo com o dicionário Strong, a palavra gangrena é muito mais do que uma simples ferida. Essa palavra vem do grego gangleina, de glaino, ganglaina, vamos lá de volta, ganglaina, de glaino, que significa roer, e significa uma úlcera, cancro, câncer. Por essa definição já dá para termos a dimensão do estrago que essa heresia estava causando no seio da igreja do primeiro século. Da mesma sorte, em nossos dias, essa falsa doutrina que vem sendo disseminada não vai lhe destruir na hora, mas aos poucos ela vai lhe corroendo espiritualmente, até que não haja mais nada para que ela possa destruir. E como aqueles preteristas, você acabe se desviando da verdade. Quem se desvia da verdade, se não voltar para a palavra, o fim será a perdição. Logo essa doutrina deve ser rejeitada e condenada como heresia pela Igreja de Cristo. E você que é um cristão honesto, que estuda as Escrituras, deve tomar muito cuidado com tudo isso. Está entendendo? Rejeitar essas falsas doutrinas. Rejeitar esses falsos mestres. Não deixar que pregue, que ensine na sua congregação e nem que entre na sua casa com essas falsas doutrinas do diabo e seus demônios. A palavra doutrina é conjuntos de ensino. Esses conjuntos de ensinos demoníacos que deturpam, que acaba distorcendo, ou melhor dizendo, torcendo as Escrituras, negando a veracidade, a inerrância, a infalibilidade das Escrituras. Então, rejeite, despreze. Ah, mas eu quero trazer um estudo na sua igreja, na sua casa. Não. É falsa doutrina, vai te prejudicar.
vai roer como gangrena, como câncer sobre a tua vida espiritual, vai te destruir. É aos pouquinhos. Tem muita gente morta espiritualmente por causa desses falsos mestres aí. Mas será que esse ensino, depois de todo esse alerta do apóstolo Paulo, realmente tem amparo nas Escrituras, como propagam seus defensores, ou se trata de uma heresia que ressuscitou nos últimos dias? Somos inclinados a pensar que se trata de mais uma heresia que está sendo divulgada no seio da igreja, com o objetivo claro de perturbar e perverter a fé de alguns. Vamos aos fatos. Primeiro, por ocasião da volta de Jesus, a igreja será arrebatada para os céus, conforme a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Por ocasião da volta de Jesus, a igreja será arrebatada para os céus. Vamos provar na Bíblia isso aí? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, versículos 16 e 17. Ensinamento eu gosto de forma bem calma, bem pacífica, e diluir os textos paulatinamente, devagar. Quero montar um estúdio só para me dar ensinamento. Um programa de rádio, algo assim, só para me ensinar. Capítulo 4, versículos 16 e 17. Diz assim, ó: pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados. A palavra do grego harpazos, tirados com violência. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Destruindo também um ponto da visão pós-tribulacionista, que só seremos arrebatados, encontraremos Jesus nos ares e já voltaremos. Essa é uma outra heresia. Ah, mas eu sou pós-tribulacionista, mas acredito que a igreja irá para o céu. Se você acredita que a igreja irá para o céu, você já não é um pós-tribulacionista. Você é um pré-tribulacionista disfarçado, né? Gostei dessa expressão que eu acabei de usar. Você é um pré-tribulacionista disfarçado. Porque se você crê que a igreja é arrebatada até os céus e fica com Cristo lá durante o momento que terá a grande tribulação aqui na terra, você já é um pré-tribulacionista. Então, logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Estaremos com Cristo para sempre. O outro texto é Evangelho de São João, não é epístola. É o Evangelho de São João. Capítulo 14, versículo de número 1 ao 3. Olha o que diz aqui na tradução King James: não permita que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós. Portanto, vou preparar-vos lugar. Entendendo, irmãos? Portanto, vou-vos preparar lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós
também. Pastor, mas essa teologia, essa sistematização da visão pré-tribulacionista, que foi bem divulgada por John Nelson Darby, do século XVIII, ela é nova, não importa se uma doutrina é nova, irmão. O importante é se ela tem fundamento bíblico. Tá entendendo? A invenção da luz, do computador, que mais? Da geladeira, são coisas novas, são verdadeiras, são úteis. O estudo da astrologia, né, já era uma coisa bem antiga, tá entendendo? E tem tanta veracidade como outros tipos de ciência hoje em dia. Isso aí não quer dizer nada. Esse argumento é fraco e é contraditório. Logo a seguir, agora deixar a Bíbliazinha do lado aqui, vocês viram os dois textos, né? Por ocasião da volta de Jesus, a igreja será arrebatada para os céus, conforme 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17, e ela será levada para a casa do Pai, que não é aqui na terra, nem o templo de Jerusalém, que é o céu, João 14, verso 1 ao 3, que diz, na Almeida, né? Corrigida, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito. Pois vou e vou-vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que aonde estiver estejais vós também. Logo a seguir será plenamente revelado o homem do pecado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 ao 8. Aqui na terra haverá uma grande tribulação como nunca houve, nem jamais haverá. Mateus 24, 21. No governo do filho da perdição será implantada a marca da besta. Apocalipse 13, versículo 16 a 18. No governo do filho da perdição será implantada a marca da besta. Apocalipse 13, versículos 16 e 18. A marca da besta também é uma marca literal. Não tem nada a ver com falsa doutrina. É até bonita essa teologia, essa maneira de pensar. Pastor, mas lá em Deuteronômios era usado aquele filete de couro que era guardado, amarrado ali os mandamentos, né, na mão. Também era amarrado na testa. Por esse motivo, você pode ver a marca. Está falando da deturpação das doutrinas. A palavra anticristo significa contra Cristo. É bonito isso aí, irmão. Mas só que também os filetes de couro era posto amarrado na beira da túnica. E daí onde se encaixa isso? Era amarrado na beira da túnica. Tá entendendo? Isso aí será uma marca. Eu não creio que é um chip, nem uma tatuagem. Para mim é um mistério ainda. Pode ser a deturpação de falsa doutrina, mas isso já está acontecendo. Aconteceu já no Antigo Testamento, os falsos profetas com falsas mensagens. Na época de Jesus, 8 livros do Novo Testamento é para refutar os falsos mestres, as falsas doutrinas. Eu não posso fechar a questão e dizer que é isso. Eu acho que é muito mais profundo que isso. É uma possibilidade disso? Pode ser. Mas falsas doutrinas, já está sendo pregado um monte, então já deveria ter acontecido a vinda de Jesus. O anticristo, o homem do pecado, já deveria estar aí. Mas na época de João já tinha falsos cristos, muitos anticristos, que a palavra anti é contra Cristo, já tinha, mas muitos já são anticristo, mas o homem da perdição, o filho da perdição, essa pessoa em si não se manifestou. Então, não será apenas as falsas doutrinas, um sistema religioso como o sistema papal. Não, é muito mais amplo que isso. É bonita essa colocação, essa teologia, é muito bonita. Sou sincero em admitir, é muito bonita, mas eu acho que é muito mais amplo que isso. Vamos lá também. No final da grande tribulação, Jesus voltará com a igreja, fará juízo contra as nações, julgará Israel e implantará o milênio, etc. A pergunta que não quer calar
todos esses eventos já aconteceram? Estamos vivendo os 1000 anos de paz? Não. O milênio é literal, irmãos. Mas Paulo fala de reinar com Cristo. Cristo ele é o Filho de Deus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em sentido espiritual, em parte, estamos reinando com Cristo. Agora, o reino milenar é literal. Ainda não. Né? Eu já achei alguns versículos da Bíblia que João fala de reinar, Pedro, Paulo, né? É legal. Eu também já estou reinando com Cristo, de uma certa forma estou, ele é rei. Mas dizer que o reino milenar já está acontecendo, não. Nós estamos em 2023 anos, então 1000 anos é 1000 anos. Mas daí vai lá para Pedro e para Salmos, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, mas daí é texto fora de contexto. Tem que analisar o porquê que Moisés falou no Salmo 90 isso. O que tem a ver o Salmo 90? Que um dia para o Senhor é como 1000 anos é como um dia. Ele vai dizer mais adiante no Salmo 90, que é o contexto, que a duração da nossa vida é até os 70 anos, e alguns que chegam aos 80, demais de sem fada e canseira. Isso é o contexto. Porque daí o contexto lá de Pedro é que muita gente estava questionando se Jesus já tinha vindo ou não, né? Zombando tudo, muitos zombadores. Aí Pedro diz assim: olha, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que as tem por tardia. O Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, mas não tem nada a ver com o milênio. Não adianta você usar esse texto para tirar a literalidade do milênio. O milênio, lá em Zacarias 14, ele vem, ali não tem nada a ver com arrebatamento, Apocalipse 1,7, e todo olho verá, que é o mesmo contexto em Mateus 24, versículo 29 ao 30, que é o contexto de Apocalipse 1,7, e o outro contexto é Zacarias capítulo 14, versículo 1 ao 3, que ele pisa sobre o Monte das Oliveiras. Aí, na nossa visão, ele destrói o anticristo e o falso profeta, que não é apenas um sistema, que são dois homens. Na trindade satânica, Lúcifer vai fazer o papel de Deus, o anticristo de Cristo e o falso profeta do Espírito Santo. Então, Jesus, no arrebatamento, depois do arrebatamento, quando ele vem com a igreja, que são os santos, ele vai prender Satanás e seus demônios no Tártaro, é um lugar que é abaixo do Hades. Aí fica difícil para a visão adventista que crê no sono e na morte da alma. Eles ainda creem que esse lugar não foi inaugurado, é complicado para eles entender isso. Oi, meu filho, dá uma parecer para os irmãos aí. Né? Então, é complicado para eles entender isso, porque a Bíblia fala que é um lago de fogo, serão tormentados eternamente. É complicado para os pós-tribulacionistas entender, porque eles pegam Apocalipse 3,10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação. Deus vai guardar aqui. Joãozinho, quietinho. É tão complicado para eles, porque daí vai lá para Apocalipse 13, a besta vai vencer os adoradores de Cristo. E eles acreditam que enquanto a igreja estiver aqui, em momento algum ela será vencida e destruída, mas a besta vencerá os santos ali, né? É complicado, vai guardar como se vai ser vencido? Então isso aí não se encaixa na visão pós-tribulacionista, aí fica dá ruim para eles aí. Mas na visão pré-tribulacionista é fácil de entender. Ali serão os judeus que não vão aceitar a marca da besta. A igreja apóstata que ficou, mas vai se arrepender, se redimir. E eles serão vencidos, sim, por não aceitarem a marca da besta. E no final da grande tribulação, Cristo vem com a igreja. João, quietinho. Cristo vem com a igreja. Ele vem com a igreja sobre um cavalo branco e nós iremos junto com ele. Ele lançará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, o diabo e seus demônios no Tártaro, que é o lugar abaixo do Hades. Os soldados do anticristo serão lançados no Hades, as suas almas. E os seus corpos será o grande banquete para as aves do céu, para os urubus.
Está entendendo, meus amados? Então isso só se encaixa mesmo na visão pré-tribulacionista. Na visão pós-tribulacionista eles têm essa dificuldade, porque no momento algum a igreja fica no céu, eles confundem Apocalipse 1:7 e Mateus 24, versículo 29 ao 30. Eles confundem, porque para mim ali Zacarias 14, verso 3, que Cristo pisa sobre o Monte das Oliveiras, Mateus 24, versículo 29 ao 30, e Apocalipse 1:7 é o mesmo texto, são contextos um do outro, um texto lucia do outro, mas está falando do mesmo assunto. Porque no arrebatamento Cristo vem sobre as nuvens do céu. Agora, no final da grande tribulação, Cristo não vem só sobre as nuvens. Ali todo olho verá. Ele vem, pisa sobre seus pés sobre o Monte das Oliveiras, o monte se abre. E ali ele livra Israel e julga as 10 nações no Vale de Josafá. Então, para mim fica claro. E daí estabelece o reino milenar, que será 1000 anos. Aí Satanás, como já expliquei, está preso. Os demônios estarão presos. O anticristo e o falso profeta serão lançados vivos dentro do lago de fogo, que não foi inaugurado ainda. Está entendendo? Aí viveremos e reinaremos com Cristo por 1000 anos aqui. Então isso se encaixa na visão pré-tribulacionista bem tranquilo. Agora, na visão pós-tribulacionista, toda essa história não se encaixa. Porque o milênio é um momento que a vaca pastará junto com a ursa, e a ursa não será carnívora, não vai devorar a vaca. O boi comerá palha junto com o leão comerá palha junto com o boi, e o leão não será carnívoro. A criança brincará na cova da áspide, e a áspide não ferirá a criança, e quem morrer com 100 anos é amaldiçoado e será aqui na terra. E no final do milênio, o diabo será solto e seduzirá as nações, ainda que serão provadas, como se prova o ouro do fogo. Deus sempre provou seus servos. E muitos vão se aliar a Satanás. Então não se encaixa na visão pós-tribulacionista esses textos. E é tão complicado para eles, porque quem não vinha adorar o rei na cidade de Jerusalém uma vez ao ano, não virá chuva sobre a sua terra, principalmente o Egito. Se o Egito se recusar a vir adorar, não virá chuva sobre a terra do Egito. Está entendendo? Essa será a praga. E todas as nações que fizeram a mesma coisa que o Egito, não vinham adorar o rei, não terão as bênçãos de Deus, não terão chuva sobre a sua terra. E haverá muita santidade, e será aqui na terra, porque será sobre a cidade de Jerusalém, que o rei vem e reina com eles. Tudo está indicando aqui na terra, não lá no céu. O período milenar. Ah, mas aí é tudo figurativo. Aí, irmão, nós temos um grande problema com toda a Bíblia. Nós temos que entender um texto quando é literal, quando é figurativo. Por exemplo, Apocalipse tem textos que é figurativo. Apocalipse 12, houve sinal do céu. Ali está falando da igreja. Período do Antigo, a mulher na Bíblia fala de igreja, então ele está falando da igreja. As 12 estrelas, os 12 apóstolos, representando também as 12 tribos. Daí você vai lá para o sonho de José, então ali aponta realmente para a igreja. Ainda eu consigo enxergar ali ainda só a nação de Israel, porque no capítulo 5 do livro do Apocalipse, no capítulo 4, a igreja é arrebatada ao céu. Mas pode também representar a igreja ali, naquela simbologia da mulher. Ali é muito discutido. Há várias visões, há vários pensamentos sobre o capítulo 12. Há muitos que entendem só sobre a nação de Israel. Então é complicado para essa visão, entendeu? Então no final da grande tribulação, Jesus voltará com a igreja e fará juízo contra todas as nações. Julgará Israel, implantará o milênio e etc. A pergunta que não quer calar é: todos esses eventos já aconteceram? Estamos vivendo os 1000 anos de paz? Ainda não, como já expliquei. Por essa e muitas outras razões, essa heresia de perdição deve ser
rejeitada. Eu quero trazer um estudo só sobre a grande tribulação. É muito profundo, é muitos versículos. Tem mais de 40 versículos mostrando que a igreja não passará pela grande tribulação. Eu vou pegar só uns 3 aqui para elucidar. Um deles é Isaías capítulo 26, versículo 20. Eu vou pegar com os irmãos aqui. Isaías 26, 20. Já trazendo mais esse estudo aí, né, irmãos? Profundo para os irmãos. É muitos estudos que eu tenho, irmãos. Só sobre o livro do Apocalipse é muita coisa. Capítulo 26 do profeta Isaías, versículo 20. Eia, povo meu, entra nos teus aposentos, esconde-te por um pouco de tempo, até que a ira do justo tenha sido satisfeita. Aposento aqui é quarto, depende da tradução, você vai ver quarto. Aí vai para Isaías 57. 57 do profeta Isaías. Eu estudei depois eu vou mostrar para vocês a visão pré, o preterismo, pós-tribulacionismo, a visão amilenista, pré-milenista, amilenistas históricos, todas essas visões sobre escatologia eu estudei. Então é difícil alguém me convencer aos contra. E eu vi que não fecha a visão pós, nem o mesmo tribulacionista, não fecha. A visão mais correta, teologicamente, academicamente, honestamente falando, é a visão pré-tribulacionista. Ora, o justo perece e ninguém reflete sobre isso em seu íntimo. Homens piedosos são arrebatados e ninguém compreende que os justos são tirados a fim de serem livrados do mal. Ó. Então Isaías 26, versículo 20, Isaías 57, verso 1. Homens piedosos são arrebatados e ninguém compreende que os justos são tirados a fim de serem livrados do mal. Então vai ser livrado, não vai sofrer a ira de Deus. Aí vai lá para outro texto, amados. É Romanos 5:9. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 9. Pode deixando aí bem tranquilo aí. Tá, irmãos? A gravação ao vivo, ela tem algumas dificuldades, tá, irmãos? De criança, de pessoas chamando, eu peço aí a compreensão dos irmãos. A gente não tem um estúdio preparado, são vídeos caseiros, vídeos simples, mas com o objetivo de ajudar os irmãos aí, para não serem enganados por outras correntes, né? Independente das outras correntes, nós temos um pensamento tanto pós o pré, o mesmo tribulacionista, pré-tribulacionista, dispensacionalista, todos nós acreditamos que Jesus voltará. Isso nós temos em comum, né? E eu não estou aqui com o objetivo de atacar e ofender a crença de ninguém, a fé de ninguém. O objetivo aqui é ensinar a palavra de Deus para aqueles que me seguem no Facebook, no YouTube, né? Agora vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 9. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Agora, como justos, justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, de Jesus, seremos salvos da ira de Deus. Seremos salvos da ira de Deus. A gente vai ser salvo da ira de Deus. Você viu lá Isaías 26, 20, Isaías 57, verso 1. Seremos salvos da ira de Deus. Ah, pastor, mas ainda não está claro. Vou pegar mais textos para você. E não vou muito me estender muito, porque não é o objetivo desse tema hoje de estudo. Mas abra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo
de número 10. Versículo 9. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai nos livrar da ira de volta. Tá entendendo? Olha os textos falando. Aí vai para Apocalipse 3:10, que é o mais claro, né, irmãos? Não tem aqui como eles inventar moda sobre esse texto aqui. Apocalipse 3:10. Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Porque deste atenção à minha exortação, quanto ao suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Está claro, mais claro que a luz do dia esse texto. Eu te livrarei da hora da tribulação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Tá entendendo? Então eles tiram sarrinho daquele filme, usando aquele filme lá, Deixados para Trás, aquelas criancices todas dos pós, mas isso aí para mim são tudo criancice, porque os textos são claros e a Bíblia explica-se por si só. Queridos, eu sou o Bispo Jorge Andrade, vos desejo saúde e paz. Fique mais nesse estudo bíblico para esclarecimento, elucidação e compreensão dos irmãos. O próximo estudo eu vou trazer só sobre Apocalipse, capítulo 3 e versículo 10. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Forte abraço.